Olá, nessa apresentação falaremos sobre o isomorfismo de subgrafos e mostrar a prova de que este problema é NP-complete. Para mostrarmos que o problema de isomorfismo de subgrafo é NP-complete, primeiramente precisamos saber o que é isomorfismo de subgrafo. Dois grafos são isomorfos se eles tiverem o mesmo número de vértices e arestas e a conectividade das arestas forem mantidas. Como podemos ver na tela, o grafo A possui os vértices V1, V2 e V3. Já o grafo B é composto por 6 vértices. O subgrafo de B, composto apenas pelos vértices V1, V2 e V3, é isomorfo ao grafo A, pois os dois têm a mesma quantidade de arestas e vértices, e também são conectados da mesma forma, como podem ver aqui. No entanto, há grafos que não parecem isomorfos, por causa de sua organização, como mostrado aqui com esses grafos. Apesar da aparência, esses grafos são isomorfos, pois contêm o mesmo número de vértices e arestas e possuem a mesma conectividade. Até agora, ok, mas e onde é aplicado e para que serve o isomorfismo de subgrafos? Uma das aplicações do isomorfismo de subgrafo é na área química, para encontrar similaridades entre componentes químicos de suas fórmulas estruturais, pois os grafos conseguem representar redes em níveis moleculares, compostos por milhares de átomos. Isso é extremamente importante para a fabricação de medicamentos e desenvolvimento de novos materiais. Outra aplicação é na área biológica, para resolver os mesmos problemas da área química, mas em larga escala, pois é aplicado principalmente a proteínas. As propriedades das proteínas não dependem apenas de estrutura geral, mas em dobramento 3D. Pode ser estudado com algoritmos de isomorfismo geral ou especializados. Também pode ser utilizado na cristalografia, ou seja, no estudo dos sólidos cristalinos. A técnica de difração de raio-x descobriu que os sólidos cristalinos consistem em átomos dispostos em matrizes repetitivas ordenadas, ou seja, se parecem com grafos. O estudo da caracterização de um cristal serve para predizer as propriedades físicas e o comportamento esperado, antes mesmo de se criar um novo tipo de cristal. Por fim, um último exemplo. O problema do isomorfismo de subgrafos também é de interesse na inteligência artificial, onde é usado para fazer casamento de padrões em grafos. Uma extensão desse problema é conhecida como mineração de grafos, que também é de interesse na área de inteligência artificial. E agora deixarei com meu amigo a explicação da prova. Olá! Agora iremos apresentar a prova de que o problema de isomorfismo de subgrafo é NP-complete. Para isso, precisamos primeiro mostrar que o problema pertence à classe NP. O que é um problema estar na classe NP? Um problema estar na classe NP significa que existe uma máquina de Turing não determinística capaz de decidir o problema em tempo polinomial. Essa característica é muito importante, pois uma máquina não determinística percorre por todos os caminhos possíveis do problema. Com isso, conseguimos pensar numa máquina capaz de resolver o problema de decisão do isomorfismo em subgrafo. Existe um grafo A com n vértices e um grafo B com m vértices. O grafo A é definido por Vzão e Ezão, onde Vzão é o conjunto de vértices e Ezão é o conjunto de arestas de A. E o grafo B é definido por Vzão' e Ezão', que segue a mesma linha de raciocínio. Agora iremos descrever o funcionamento da máquina. A máquina irá escolher um vértice arbitrário UI em Vzão, que vai atribuir aos m vértices em Vzão', ou seja, uma árvore de caminhos será construída, onde cada caminho é uma atribuição diferente de UI a um vértice de Vzão'. Cada caminho
vai individualmente percorrer as possibilidades de atribuições e verificações. O pior caso é quando os grafos A e B são iguais e que existe a quantidade máxima de arestas em ambos. A quantidade máxima de arestas é definida por n vezes n menos 1 dividido por 2. Como todos os caminhos são percorridos ao mesmo tempo, podemos olhar para o caminho da decisão de forma isolada. O caminho da decisão possui até n atribuições de vértices possíveis, ou seja, vai percorrer n vértices. Além dos n vértices possíveis, existe também n vezes n menos 1 dividido por 2 arestas para analisar. Com isso, o percurso da máquina tem, no pior caso, uma complexidade de n vezes n menos 1 dividido por 2, ou seja, Big O de n ao cubo. Então, podemos concluir que o problema está na classe NP. Olá, vocês acabaram de aprender que o problema de isomorfismo em subgrafo está na classe NP. Agora, irei apresentar para vocês que o problema de isomorfismo em subgrafo também está na classe NP-hard. Fiquem ligados. Um problema NP-hard é aquele cujo toda a linguagem em NP pode ser reduzida a ele. Provar que toda a linguagem em NP pode ser reduzida à linguagem do problema em questão é algo muito custoso, visto que existem muitas mesmo, linguagens em NP. A solução para esse caso é, dado que existe uma linguagem em NP-complete L, significa que todas as linguagens em NP podem ser reduzidas a essa linguagem em questão, pois um dos critérios para que uma linguagem seja NP-complete é que seja NP-hard. Se for possível reduzir a linguagem em NP-complete L para a linguagem do problema em decisão, L', podemos concluir que a linguagem L' é NP-hard, pois, dado que conseguimos mapear todas as linguagens em NP para L, por composição, conseguimos também mapear todas para L'. Qual seria, então, o problema em NP-complete ideal para o nosso caso? O problema dos K-cliques. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse problema. O problema dos K-cliques foi um dos 21 problemas de CAP. O problema consiste na seguinte exposição. Dado de entrada um grafo A, com um conjunto de vértices Vzão e um conjunto de arestas Ezão, e um inteiro K qualquer, existe algum subgrafo completo em A, com K vértices. O que é um grafo completo? Um grafo completo é aquele em que todos os seus vértices possuem o máximo de arestas possíveis, ou seja, todos os vértices são adjacentes a outros vértices. Podemos perceber que o problema de K-cliques é semelhante ao de buscar um subgrafo isomorfo a um grafo específico, que seria um grafo completo com K vértices, de tal forma que torna a redução um tanto quanto trivial. Para reduzir o problema de K-cliques para o problema de subgrafo isomorfo, basta construir um grafo completo K, onde possui K vértices. Com isso, a entrada para a computação na máquina, que resolve o problema do isomorfismo em subgrafo, seria o grafo A e o grafo K. O problema do isomorfismo de subgrafo é um caso mais geral, onde se busca o isomorfismo em qualquer tipo de grafo. Podemos dizer que o problema de K-cliques é um caso particular do problema de isomorfismo. Dessa forma, podemos concluir que o problema do isomorfismo em subgrafo é então NP-hard, dado que a redução de um problema já comprovado NP-complete foi possível para ele. Para um problema ser da classe NP-complete, ele precisa ser tanto da classe NP quanto da classe NP-hard. Com isso, e com as discussões anteriores, podemos então chegar à conclusão de que o problema de isomorfismo em subgrafo está em NP-complete, já que provamos que a mesma pertence a NP e a NP-hard. Vamos recapitular tudo o que aconteceu até agora. Falamos sobre o problema do isomorfismo em subgrafos e suas possíveis aplicações, nas quais estavam destacadas as áreas de biologia,
medicina, inteligência artificial e entre outras. Também mostramos que o problema do isomorfismo poderia ser decidido em tempo polinomial por uma máquina de Turing não determinística, usando a característica que a máquina percorre todos os caminhos ao mesmo tempo. Como no pior caso, um gráfico contendo n vértices pode ter no máximo n vezes n-1 sobre duas arestas, também mostramos que o caminho da decisão é computado em n vezes n-1 sobre 2, ou seja, Big O de n ao cubo. Por fim, apresentamos também o problema dos k-cliques, que era um problema já provado em NP-complete, e mostramos a redução do mesmo para o problema de isomorfismo em subgráfico. Com isso, chegamos à conclusão que o problema do isomorfismo era NP-hard, e por consequência de ser tanto NP quanto NP-hard, provamos então que era NP-complete. Para os curiosos, podemos conversar um pouco mais. Existe uma conjectura chamada Ander-Rosenberg que afirma que qualquer algoritmo determinístico, no pior caso, deve testar pelo menos uma fração constante de todas as arestas possíveis. Essa conjectura foi provada por Rivest e Vuillemin em 1975. Existe uma conjectura mais forte, a de Andera, Karp, Rosenberg, porém ainda não foi provada, onde afirma que exatamente n vezes n-1 dividido por 2 testes são necessários. Com isso, chegamos ao final da nossa apresentação. Esperamos que tenham entendido e gostado. Muito obrigado por assistir. Isso é tudo, pessoal.